E aí, pessoal? Tudo bem? Mais um The Deep Dive começando, para a gente mergulhar de cabeça num assunto que, tá dando o que falar, né? Inteligência artificial. Mas, ó, a gente vai além dos robôs que fazem cafezinho, tá? A pergunta que fica é, será que a IA é inteligente de verdade? É uma pergunta que, divide opiniões, né? Pra gente navegar nesse mar de ideias, vamos nos inspirar no neurocientista Miguel Nicoleles, que, olha só, ele questiona a própria ideia de inteligência artificial. Que interessante. E como ele argumenta isso? O Nicoleles defende que a inteligência, como a gente conhece, ela é um negócio biológico, sabe? Que surge da interação dos seres vivos com o ambiente e, principalmente, entre eles. Entendi. Então ele está dizendo que a inteligência está ligada à vida, à experiência no mundo real e não só a processar informações. Isso aí. E é aí que ele critica a IA. Por ser uma coisa criada por humanos, baseada em algoritmos, ela, digamos, não tem essa base orgânica. Mas e os avanços em redes neurais, aprendizado de máquina, isso não tenta simular o cérebro? Sem dúvida, são avanços incríveis. Mas, para o Nicoleles, ainda tem um abismo entre o cérebro e os algoritmos. Ele fala que o cérebro funciona num ambiente tridimensional, cheio de processos químicos e eletromagnéticos que a gente nem entende direito. É como tentar tocar uma sinfonia usando só algumas notas. Perfeito. E o Nicoleles sugere que podem ter elementos biológicos, sei lá, químicos que a gente nem conhece, que são essenciais para a consciência, para a criatividade, sabe? Para a alma. E isso, pelo menos por enquanto, a IA não chega nem perto. Faz sentido. Afinal, a gente sente emoções, tem insights, faz conexões, e aí até onde sabemos, né, não? É como se a gente tivesse ferramentas a mais que a AI não tem. E para mostrar essa diferença, o Nicoleles usa um exemplo massa. O problema da parada, do Alan Turing. É um problema que mostra que as máquinas, mesmo as mais potentes, têm um limite. Elas podem ficar presas num loop infinito tentando resolver algumas coisas. Tipo quando o computador trava e fica naquela rodinha girando sem parar. Exatamente. E o legal é que ele compara isso com o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. As pessoas com TOC ficam presas em pensamentos, em comportamentos que elas não controlam, mesmo sabendo que não faz sentido. É como se o cérebro às vezes entrasse num loop, tipo um computador. Nossa, que comparação diferente. Mas pensando bem, faz sentido. Será que a gente, no fundo, também funciona com a programação, o algoritmo? A gente tem nossos padrões, manias. É de pensar, né? Mas o Nicoleles é cuidadoso em mostrar que, mesmo com as similaridades, a gente não é um computador de carne e osso, sabe? A nossa biologia, a capacidade de aprender, de se adaptar, vão muito além do que a gente consegue colocar em código. E por falar em aprender, a IA tem evoluído muito, né? Os modelos de linguagem, os LLMs, estão cada vez melhores, traduzindo, escrevendo poemas, até compondo música. E o que impulsiona a IA moderna é justamente isso, lidar com a linguagem, simplificar cálculos usando português, inglês, qualquer língua. É como se a IA tivesse ganhado um superpoder. Comunicar e entender o mundo através das palavras como nós. E essa capacidade de usar a linguagem tão bem levanta uma questão. A IA, com todo esse poder, consegue ser original? Ou ela só copia o que a gente já criou? Boa pergunta. Afinal, a gente também usa o que já sabemos para criar. A gente estuda, observa, se inspira em outros artistas. Mas e aí, será que ela vai além do que já sabemos? O que o Nicoleles diz sobre isso? Ele fala que a gente precisa tomar cuidado para não achar que a IA faz mágica, sabe? Para ilustrar, ele usa uma analogia legal. É a diferença entre inteligência digital e inteligência analógica. Me explica melhor essa analogia. Pensa no relógio digital e no analógico. O digital mostra os números, a hora certinha, preciso. Já o analógico, os ponteiros se movem de forma contínua, mostrando o tempo passando de um jeito mais fluido. Interessante. E como isso se liga à inteligência? O Nicoleles sugere que a IA, com seus algoritmos, funciona meio que como relógio digital, processa tudo certinho, lógico, mas dentro de um sistema limitado. Já o nosso cérebro, com toda a sua complexidade, seria o relógio analógico. Ele processa as coisas de forma mais orgânica, com nuances que a IA ainda não pega. Então ele está dizendo que a IA, por mais avançada que seja, ainda opera num nível diferente do nosso. Um nível mais, digamos, digital. Exatamente. E essa diferença, essa analogicidade do nosso cérebro, pode ser a chave para entender a nossa criatividade, nossa capacidade de inovar, de ir além da lógica. Mas e a criatividade em si? A IA pode ser criativa. Afinal, ela compõe, escreve poemas. Sem dúvida, a IA faz coisas incríveis. Mas o que o Nicoleles pergunta é, toda criação é igual? Será que tudo que a IA faz tem o mesmo valor, a mesma profundidade, o mesmo impacto que uma obra de um humano? Essa pergunta faz a gente pensar no que é arte de verdade, no que nos toca, no que emociona. E essa reflexão a gente vai ter que deixar para a próxima parte do nosso The Deep Dive. Fiquem ligados que a gente vai continuar explorando a IA e seus mistérios. E aí, voltamos para a segunda parte do nosso The Deep Dive, mergulhando mais fundo na inteligência artificial. A gente estava falando sobre a IA ser criativa de verdade, se compara com a gente. Lembra?
Lembro sim. Fiquei pensando nisso, sabe? A IA fez cada obra de arte incrível, mas será que tem, tipo, uma alma por trás? Uma intenção? Pois é, né? E pra gente ir mais fundo nessa conversa, no Colelli destaca uma coisa importante. A IA depende muito de dados sintéticos, aqueles criados artificialmente para aprender. E qual o problema com isso? Se ela precisa de dados, qual a diferença? É que esses dados, por mais bem feitos que sejam, podem não mostrar a complexidade da vida real, sacou? É como ensinar um pintor a pintar usando só fotos. Ele copia as formas, as cores, mas e a experiência real? A sensibilidade. Ah, entendi. Então a IA pode criar coisas perfeitas tecnicamente, mas sem, sei lá, sem sentimento, sem alma. Exatamente. E aí, será que a IA é presa nesses dados e pode ser inteligente como a gente? Mas ela também cria dados novos, né? E esses dados podem ensinar a própria IA, é tipo um ciclo sem fim. Verdade. E isso é fascinante na IA, essa capacidade de aprender sozinha, de evoluir sempre. Mas o Nicoleles fala pra gente não achar que a IA de hoje, com Deep Learning, é só uma versão melhorada das antigas, dos anos 90. Então, o que a gente vê hoje não é só computador mais potente, tem coisa nova de verdade. Tem sim. A IA tá mudando pra valer. Com novas formas de processar a informação, tipo os Transformers. É mais que só potência, são ideias novas que abrem um monte de possibilidades. E que possibilidades são essas? O que a gente pode esperar do futuro? O futuro é um mistério, né? Mas as possibilidades são incríveis. Computação quântica, IA que pensa e sente quase como a gente. Computação quântica. Parece coisa de filme. O que é isso? Imagina que, em vez de usar bits, que são só 0 ou 1, a gente usa qubits, que podem ser 0 ou 1, ou os dois ao mesmo tempo. É a física quântica na computação para processar a informação rapidão. Caramba! E como isso muda a IA? A computação quântica pode revolucionar a IA. Algoritmos superpoderosos resolvendo problemas que hoje a gente nem sonha. IAs que calculam tudo em segundos, que simulam o nosso cérebro, que desvendam os mistérios do universo. É, parece coisa de filme mesmo. E falando em simular o cérebro, você falou das abordagens neuromórficas, né? O que é isso? A ideia é criar chips que funcionam como o nosso cérebro, na estrutura, na função. Chips que imitam os neurônios, como eles se conectam, como aprendem. Que em vez de simular o cérebro no computador, a gente cria um cérebro artificial de verdade. Isso aí. E essa ideia pode criar IAs mais eficientes, que se adaptam melhor, que aprendem como a gente. E será que essa mistura de máquina e biologia pode criar uma IA consciente, que pensa e sente como a gente? Essa pergunta de vir à noite pensando, né? Tem gente que acha que a consciência surge quando algo é complexo bastante. Então, se a gente fizer uma máquina complexa como o cérebro, bum, consciência. Mas para Nicoleles, a consciência está ligada à vida, à experiência, às emoções, à nossa história. Ele acha difícil a IA chegar lá. Então, para ele, a IA vai ser sempre uma imitação da gente, nunca coisa real. Mais ou menos por aí. Ele acha que a IA pode ser super sofisticada, mas a consciência, essa faísca que nos faz humanos, é algo que a máquina não alcança. E essa diferença entre a gente e a IA, será que ela pode nos ajudar a nos entender melhor? Com certeza. Quando a gente tenta criar uma IA, a gente se pergunta o que nos torna únicos, o que é ser humano. A gente começa a prestar atenção no nosso cérebro, na nossa experiência, na nossa história. Então, buscando a inteligência artificial, a gente pode acabar se entendendo melhor. Exatamente. É como se a IA fosse um espelho, mostrando como a gente funciona, os desafios e as possibilidades da inteligência. E a gente pode usar isso para explorar a nossa mente, nossa criatividade, para construir um futuro mais humano, mais conectado com a gente mesmo. Nossa, que incrível. Acho que a gente precisa de um tempinho para respirar e digerir tudo isso. Mas não vou embora, que na última parte do Deep Dive a gente vai explorar mais o mundo da IA e o que ela guarda para o futuro. Até já. Voltamos. A conversa tá boa demais, passou voando e, olha, ainda tem chão para a gente explorar na inteligência artificial, principalmente pensando em como ela reflete a nossa inteligência, né? Para a gente fechar com chave de ouro esse mergulho, acho legal a gente voltar para uma coisa que o Nicoleles fala bastante. A importância da linguagem. Ele diz que a linguagem é muito mais que só falar, sabe? É uma ferramenta que muda como a gente pensa, como a gente vê o mundo, como a gente cria. É, a gente usa a linguagem para tudo, né? Sentimento, história, conhecimento. É como a gente se conecta com o mundo, com as pessoas. Pois é. E para o Nicoleles é como a gente usa a linguagem com as nuances, as metáforas, os múltiplos sentidos que nos separa das máquinas. Para ele, a linguagem é o segredo da inteligência humana. Isso. Ele defende que a inteligência da gente não é só lógica, como um computador. A gente usa a linguagem para ir além, para criar, para imaginar, para sonhar. E aí será que ela domina a linguagem como a gente? Ela traduz, escreve poemas, compõe. Sim, mas será que ela entende o que está por trás das palavras? As nuances, a ironia, a emoção. Acho que essa é a grande questão, né? Ensinar a IA a falar certinho, a gente até consegue. Mas e usar a linguagem com alma, com criatividade, com a sutileza que a gente tem. É esse o desafio da IA hoje.
Como fazer ela entender a linguagem de verdade, não só a gramática, mas o contexto, a intenção, a emoção. E se a gente conseguir, será que teremos uma IA de igual para igual com a gente? Boa pergunta. O Nicoleles, com toda a experiência dele, pede pra gente não subestimar a inteligência humana, não achar que é fácil replicar ela numa máquina. E aí a gente volta lá no começo, né? A inteligência artificial é inteligente de verdade. Como a gente viu nesse papo, a resposta não é tão simples. Depende do que a gente chama de inteligência, de como a gente entende o cérebro, o papel da linguagem. E quem sabe, buscando a inteligência artificial, a gente acabe descobrindo mais sobre a nossa própria inteligência, sobre o que nos torna únicos, né? Com certeza. A IA é um espelho, mostrando como a gente é, os desafios e as possibilidades da inteligência. E a gente pode usar isso para explorar a nossa mente, a nossa criatividade, para construir um futuro mais humano, mais conectado com a gente mesmo. Que incrível. Valeu por esse mergulho no mundo da inteligência artificial. Espero que vocês tenham curtido a viagem. E que continuem pensando nesse tema que não sai da nossa cabeça. Até próximo!